Olá! Seja bem-vindo ao nosso conteúdo de Escola Bíblica. Nosso desejo é que seus dias sejam transformados pelo ensino das Escrituras. Quer conhecer mais sobre a igreja? Siga nosso Instagram, igrejafonte.cps. Vamos para a aula agora. Bom dia a todos, espero que vocês estejam bem. Hoje nós falaremos, nesse segundo período de aula, sobre uns autores que, particularmente para mim, têm moldado a minha fé, moldado a minha forma de viver uma vida cristã. O nome dele é A.W. Tozer, e se você já leu alguma das suas obras, eu tenho certeza que você também foi tocado, ou pelo menos muito instigado, para viver uma vida diferente. Então hoje a ideia é que a gente possa conhecer um pouquinho sobre esse homem. Aqui está uma foto marromeno dele, ele não era tão bonito assim, não, ele era um pouco mais feio, mas que a IA fez. Mas ele foi um homem muito importante para a história do cristianismo. A gente vai ver alguns aspectos deles positivos, mas o meu foco hoje com vocês vai ser no aspecto, entre aspas, negativo da vida dele e como que a gente pode aplicar isso para nossas vidas, tá bom? Então quem foi A.W. Tozer? O nome dele, na verdade, é Aidan Wilson Tozer. Ele nasceu em 1897. Ele foi um pastor, autor, pregador. Alguns diziam até que um profeta do coração, mas também alguém que era meio místico, um místico evangélico americano, que foi amplamente conhecido por sua devoção a Deus e o chamado pela busca incansável da intimidade com Deus e sua vida espiritual. Ele era alguém que buscava ter um relacionamento íntimo com Deus. A gente vai ver daqui a pouquinho que ele até mesmo se trancava horas e horas dentro do sótão da casa dele ou no escritório dele para que ele pudesse gastar tempo buscando intimidade por Deus. E ele, como eu falei, ele foi conhecido como um profeta porque ele era alguém que denunciava o mau caminho que a igreja americana estava tomando na sua época. Ele viveu um período de muitas mudanças dentro da igreja e ele era alguém que fortemente denunciava tudo isso. Então ele nasceu em 21 de abril de 87 na zona rural de La Rosée, hoje é Newborg, na Pensilvânia. A família dele era uma família pobre, simples, que vivia de trabalho na roça. Ele era o terceiro de 6 filhos. Ele recebeu pouca educação formal, nunca frequentou um seminário, nem teve formação teológica tradicional. Em nenhum momento, mesmo depois dele começar o pastoreio dele, ele não foi fazer seminário. Ele era autodidata. Então, ele era um cara fora da curva, vamos colocar assim. A sua conversão ela aconteceu aos 17 anos, quando ele ouviu a seguinte frase de um homem na rua: se você não conhece o caminho para Deus, apenas clame a Ele e peça que te salve. Quando ele ouve essa mensagem, ele vai para sua casa, entra no seu quarto, se ajoelha e ora pedindo salvação. E foi uma experiência que marcou tanto a sua vida que, após isso, ele começou de fato buscar a Deus, conhecê-lo, mesmo com, a gente viu, a falta de instrução acadêmica, né? Então ele viveu grandes períodos de mudança na sociedade, né? Ele viveu Primeira Guerra Mundial, crise de 29, Segunda Guerra Mundial. Ele viu um crescimento da modernidade, da cultura do consumo e da transformação da Igreja Evangélica Americana. Ele foi membro e pastor da Christian and Ministry Alliance, pastoreou primeiro, um ano após sua conversão, uma igreja chamada... Igreja de Soundside, em Chicago, e por lá ele ficou mais de 30 anos, até que ele se mudou para Toronto. E algumas das suas obras, ele escreveu mais de 40, só que 2 delas, não só para mim, mas para muitas pessoas, são as de grande destaque, que são The Pursuit of God, ou Em Busca de Deus, e The Knowledge of the Holy, que é o Conhecimento do Santo. São livros que marcaram muito, eu estou com os 2 aqui. Nenhum desses está vendendo na igreja, tá? Até vou falar com o Fábio para ver se a gente consegue colocar, porque a gente tem material do Tozer, mas esses 2 livros que são os principais dele, nós não temos. Ambos os livros vão tratar sobre a busca íntima com Deus
e da importância de você abandonar certas práticas que a gente vê hoje, como, por exemplo, de você ter um conhecimento acadêmico de Deus, mas pouco prático. Ambos os livros vão tratar sobre como conhecer a Deus e como tornar essa vivência com Deus uma coisa íntima. Mas, como eu falei, ele escreveu mais de 40 livros, todos com esse estilo mais devocional. Nenhum é um livro acadêmico de fato, mas são extremamente profundos, importantes e impactantes. Então, façam uso desse material. São livros com capítulos curtos, mas muito profundos. Então, se você puder, compre um, tem acesso, tem no Kindle, enfim, não é caro, vale a pena para a sua vida. Particularmente esse Em Busca de Deus, azulzinho, que é para mim o que mais me impactou quando eu tive acesso. Algumas características pessoais e espirituais. Ele era conhecido por sua vida de oração intensa, passava horas, como eu falei no começo, em oração diárias, tinha profundo senso de reverência por Deus, algo que, segundo ele, faltava na igreja moderna, e eu acho que falta hoje também. Uma reverência para Deus, ou seja, você olha para Deus e fala assim, como que eu posso ousar me equiparar a esse Deus? Como eu posso ousar de sequer pedir alguma coisa para esse Deus? Ele era alguém que criticava muito isso e que se colocava numa posição de extrema humildade diante do Deus Todo-Poderoso. Ele vivia uma vida simples, apesar de seu sucesso como autor e pastor, recusava-se inclusive a ceder à cultura de celebridade que já era presente naquele momento, mesmo sendo amplamente respeitado. Em seus últimos anos e morte, em 1959 ele mudou-se para Toronto, no Canadá, para pastorear outra igreja da Christian Ministry Alliance. Ele faleceu em 12 de maio de 1963, aos 66 anos, após um ataque cardíaco, sozinho no hospital, porque ele tinha falado para sua esposa para que ela voltasse para casa para descansar e ele veio a falecer, mas ele não estava sozinho. Ele estava com seu amigo mais íntimo, o Espírito Santo. Isso é uma frase para mim, extremamente até arrepio. Era alguém que buscava tanto a Deus que ele não estava sozinho. Ele estava com o próprio Deus no quarto de hospital ali. No seu túmulo tem uma inscrição simples dizendo A Man of God, um homem de Deus. Esse é o túmulo dele lá em Toronto. Tem um autor sobre a bibliografia dele, vai dizer que as pessoas de Chicago aclamaram para que o corpo dele voltasse para lá. De tão, entre aspas, adorado que esse homem foi, de tão respeitado que ele foi, tão importante que ele foi, eles desejavam que fosse trazido. Só que naquela situação acho que era mais difícil e ele acabou ficando em Toronto mesmo. Eu tive que correr um pouquinho por causa do tempo. A ideia agora então é a gente olhar para o seu legado. Nós vamos perceber que o Tozer tem um legado positivo, mas o meu objetivo com vocês é olhar para um pouquinho do lado, entre aspas, negativo da sua vida e ver como que a gente consegue aplicar isso para as nossas. Então, como nós vimos, resumidamente, ele foi um homem perene, com uma ênfase na vida interior, na santidade e na glória de Deus, alguém que buscava constantemente o conhecimento desse Deus, intimidade com ele. E até aqui a gente pode olhar e falar assim, nossa, esse cara era perfeito. O cara gastava horas em oração, gastava horas estudando, produzindo conteúdos. Ele conhecia Deus intimamente a ponto de a gente falar, que ele não morreu sozinho, mas acompanhado pelo próprio Deus. Mas não era bem assim a vida dele. A gente vai ver que ele tinha algumas lutas, assim como eu e você nós temos, íntimas, internas, nossos relacionamentos pessoais. E é nisso que eu quero que a gente foque nossa reflexão hoje. Então, apesar dele ser um homem profundamente piedoso e reverente, Tozer ele tinha uma personalidade complexa. Lyle Dorsett, que foi o homem que escreveu, que escreveu sobre a biografia dele, vai retratar alguns conflitos e fragilidades e eu quero olhar com vocês sobre alguns deles. Então, ele tinha uma espiritualidade intensa, mas solitária. Ele não era alguém que compartilhava. Ele era alguém aberto a ouvir, as pessoas podiam gastar horas com ele, mas dificilmente ele falaria alguma coisa para alguém, se abriria para alguém. Então Tozer vivia como um místico moderno,
passava longas horas diárias em oração, leituras bíblica e reflexão. Frequentemente trancava-se no sótão ou no escritório para buscar a Deus. Ele vivia com constante ânsia em conhecer a Deus profundamente e sentia-se frustrado com qualquer forma de superficialidade, seja na igreja ou em sua própria vida. E isso levantava barreiras na vida dele. Embora ele amasse sua esposa, Tozer era emocionalmente distante dela. Ele era tão distraído com a sua vida espiritual e ministerial que ele abandonava. Os próprios filhos deles vão falar que o pai não era presente na mesa. Uma frase que é muito marcante da esposa, quando ele morre, ela se casa de novo e ela fala o seguinte: Aidan amava a Deus, mas o meu segundo marido me ama. Então era um cara que, de fato, Ele estava morto. Exatamente, a pessoa. Então ele era um homem que amava Deus, buscava Deus, se trancava no sótão para isso, mas ele deixava de lado muitas das suas prioridades do dia a dia. Os filhos falaram, como disse, né, ele passava mais tempo presente em púlpitos ou em livros do que na mesa de jantar. Tozer ele era profundamente autocrítico e também crítico do evangelicalismo moderno, algo que lhe rendeu muitos opositores. Então ele era um cara muito duro e inflexível, e isso gerava muitos atritos. Ele via com tristeza o crescimento do entretenimento na igreja, a busca por fama nos púlpitos e o declínio do temor de Deus, e essa visão tornou muitas vezes duro em seus julgamentos e o que afetava os seus relacionamentos com colegas pastores. Então, assim, ele tinha uma crítica interessante e válida, mas muitas vezes a forma como ele fazia isso repelia as pessoas. Ele recusava aceitar regalias ou remunerações altas, vivia modestamente, nunca teve carro próprio, andava com transporte público, bacana, mas lutava com sentimentos de dignidade, muitas vezes se sentindo inadequado para o chamado. Vivia com um senso constante de urgência espiritual, como se a igreja estivesse sempre prestes a cair, prestes a desmoronar. Ele era um cara que é meio que como se fosse um extremo, né? A qualquer momento vai dar ruim. E essa tensão interna o mantinha vigilante, mas também gerava certo isolamento e peso emocional. Então nós vemos aqui alguém que, como eu comentei, tinha sim uma vida íntima com Deus, mas ele vivia num extremo extremamente perigoso, onde ele mesmo se culpava, onde ele mesmo vivia tenso o tempo todo, achando que a igreja a qualquer momento ela poderia estar fadada ao pecado e à queda, né? E não conseguia, de fato, viver uma vida tranquila. Ele dizia o seguinte: o homem que está verdadeiramente rendido a Deus não é aquele que encontrou todas as respostas, mas aquele que encontrou o Senhor, e isso basta. Essa frase é muito interessante porque ela vai mostrar assim que nós, como seres humanos, nós temos limitações. A gente não vai encontrar todas as respostas, e talvez para Tozer, ele vivia aquela vida e para ele fosse uma luta, e ele não tinha respostas sobre algumas coisas, mas algo que é interessante é que ele fala assim, que o Senhor basta. Então, de certa forma, nossa prioridade tem que estar no Senhor. É o Senhor que nos basta. Talvez a gente não vai ter respostas ou soluções para todos os nossos problemas, mas o Senhor basta. Então, como eu falei, só uma síntese, Tozer foi um profeta de coração, um homem devoto a Deus, apaixonado pela verdade e pelo temor ao Senhor. Seu ministério foi poderoso e frutífero, mas sua vida interior era marcada por constante batalha entre a busca espiritual e as suas limitações humanas. E quem não é assim? Eu sou assim, vocês são assim. Todos os dias nós lutamos contra os nossos desejos carnais, vontade de buscar a Deus. Então o que a gente pode aprender com esse cara? Além de tudo aquilo que ele já escreveu e ensinou pra gente, mas olhando para a sua vida, o que a gente pode aprender? Creio que, assim como o Tozer, conciliar a busca espiritual com as nossas limitações humanas é um desafio. Nós somos tentados a agir
ou melhor, a seguir um dos lados sempre. Nós vimos ele seguiu um lado, o extremo, você é um cristão piedoso, mas abandonou suas prioridades. Ou muitas vezes a gente pode ir para um lado onde, eu vou trabalhar muito para ter meu recurso, mas eu vou abandonar Deus. Eu vou servir muito na igreja, mas eu vou abandonar minha família. A nossa vida cristã, ela tem que ser pautada por um equilíbrio. Não é fácil, mas a vontade de Deus é que nós o conheçamos intimamente, mas também que a gente viva uma vida que agrade a Ele, com as nossas responsabilidades. Deus te deu o trabalho para que você trabalhasse para a glória dEle. Deus te deu uma família para quê? Para que você cuide da sua família para a glória dEle. Deus te deu a capacidade de conhecê-lo para quê? Para que você o conheça para a glória dEle. Não é 50-50, ou seja, vou fazer mais ou menos isso, mais ou menos aquilo. Não, é 100% para os dois lados. Essa é a vontade de Deus. Então nós precisamos ter uma vida equilibrada. Esse homem não conseguiu, ao meu ver. E cabe a nós olhar para a vida dele e falar assim, como que eu posso ter uma vida equilibrada? Um dos versículos que marca, principalmente esse livro aqui, e que marcou a vida de Tozer foi esse daqui. Assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Uma pergunta para vocês. A alma de vocês tem sentido, tem ansiado por literalmente suspirar Deus? Ou nós temos vivido uma vida de qualquer jeito? Essa pergunta ela é importante. A gente vai ver mais para frente que Tozer falava que aquilo que você diz sobre Deus é a coisa mais importante da sua vida. Então, em tempos de distrações, pressa, superficialidade espiritual, o exemplo de Tozer brilha como um chamado silencioso. Ele foi um pastor famoso ele não foi um pastor famoso por seus métodos, nem um teólogo respeitado pela academia. Ele foi, como vimos, antes de tudo, um homem que ansiava por Deus. E ele diz o seguinte em sua obra Em Busca de Deus: os cientistas modernos perderam Deus em meio às maravilhas desse mundo, do seu mundo. E nós, cristãos, corremos o risco de cair no mesmo erro. Quase nos esquecemos que Ele é uma pessoa com o qual podemos cultivar um relacionamento da mesma forma que fazemos com qualquer outro ser humano. A capacidade de conhecer outros indivíduos é inerente à nossa natureza, mas não conseguimos obter conhecimento pleno de outros seres se só interagimos com eles uma vez. Somente após uma longa e apaixonada troca de ideias é que a completude das potencialidades dos envolvimentos pode ser explorada. Então, na visão de Tozer, nós podemos conhecer a Deus assim como eu posso conhecer qualquer um de vocês. Conversando, interagindo. Assim como eu conheço minha esposa intimamente, eu posso conhecer a Deus. Porque ele está falando, Deus também é uma pessoa. Nós temos acesso a Deus. Essa era a visão desse homem. Você já percebeu isso, que Deus é acessível? Você tem buscado ter um relacionamento com Deus, de intimidade com Deus, de a ponto de você falar assim, eu vejo Deus face a face? Eu não coloquei aqui, mas tem um dos capítulos desse livro aqui. Não vou achar rapidamente isso aqui, mas... Aqui, achei. Achei que não é, mas achei. Fala o seguinte, nós aprendemos o mundo físico a utilizarmos nossas faculdades, que nos foram dadas para esse propósito, e temos a capacidade espirituais pelas quais podemos conhecer a Deus e o mundo espiritual e obedecemos ao desejo do Espírito e começarmos a usá-los. A ideia de Tozer é que assim como nós temos faculdades mentais para conhecer, para eu saber que essa grama cresce, que ela faz fotossíntese, nós temos capacidades espirituais para conhecer a Deus. Deus nos permite, depois de salvos, olhar para essa grama e falar assim, nossa, foi Ele que criou. Deus nos permite vivermos uma vida e vemos o agir dEle em nós. Provem e vejam que o Senhor é bom. A ideia é que a gente possa literalmente provar e sentir. Então a pergunta que fica é,
Vocês têm criado um relacionamento com Deus como se fosse uma pessoa? Era isso que esse homem pregava. Outra passagem, Jesus falando: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. Olha que interessante, Jesus mesmo falando. A vida eterna é o quê? Que te conheçam. Nós podemos conhecer a Deus. Tozer ele vai usar o exemplo de Paulo falando o seguinte: Paulo confessou que seu desejo ardente por Cristo o guiava. Querer conhecer a Cristo era o objetivo da sua vida e para alcançá-lo ele sacrificou tudo. Ele vai citar Filipenses 3. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e considero como lixo para ganhar a Cristo. Então, nessa perspectiva, nós precisamos desejar conhecer a Deus intimamente. Nós precisamos deixar de lado, vou parecer que eu estou sendo contraditório, né? Mas deixar de lado algumas coisas do mundo para buscar a Deus, assim como Paulo fez. Ele considerava as coisas como lixo para buscar a Deus. E é essa a leitura que Tozer faz. Nós precisamos buscar a Deus com todo o nosso coração. Então ele tinha uma alma que buscava a Deus acima de tudo. E esse talvez foi o grande perigo. E aqui fica uma reflexão sobre a vida dele também, agora positiva, de que ele não foi moldado por seminários, ele não foi um homem capacitado pela escola para conhecer, saber ler, ele foi moldado por sótãos. Então, é difícil equilibrar isso, né? Mas ao mesmo tempo que ele se isolava também. E isso era importante, para que ele tivesse conhecimento de Deus. E mais uma pergunta que faz para nós: nós estamos gastando tempo com Deus? Nós separamos tempo para orar? Ou a gente ora na mesa: Pai, obrigado pela comida, cuida daqueles que estão perecendo, ou na hora de dormir, ora mais ou menos antes que você mesmo durma, ou a gente gasta tempo em oração com Deus. E a frase que ele diz é o seguinte: o homem que conhece a Deus não é o que fala muito sobre ele, mas o que passa muito tempo com ele. Lembra que ele falou sobre relacionamento pessoal? A gente só tem relacionamento com alguém quando a gente gasta tempo. Quanto da nossa espiritualidade depende de eventos e programas? A gente vem para a igreja porque vai ter uma Raquel Novaes cantando, ou nós vamos para a igreja porque eu quero conhecer a Deus? Eu quero estar perto de Deus. Nós participamos de uma programação de escola bíblica porque tem um tema legal? Não, ou porque eu quero conhecer a Deus. Estou investindo meu tempo nisso. Tozer ele via a igreja crescendo em números, mas perdendo reverência. É fácil olhar para a nossa própria igreja hoje e ver ela crescendo em números, mas perdendo reverência. Quantas pessoas não chegam ao nosso ambiente, mas conhecem tão pouco de Deus? Quantas pessoas não chegam ao nosso ambiente e você vai ver lá fora e você fala assim: nossa, tem uma coisa errada. Ou mesmo nós. Quando eu era mais jovem, ainda sou jovem, mas quando eu era criança, na escola, eu ouvi aquela péssima frase: nossa, eu não sabia que você era evangélico. Não parece? Isso para mim marcou muito, porque eu frequentava a igreja, na época não era aqui, mas eu frequentava a igreja, e alguém falou assim: nossa, você é cristão? Nada a ver, né? E a gente pode estar vivendo uma vida assim, igrejas numerosas, programações diversas, mas pouca reverência por Deus. Ele fala também o seguinte: perdemos o senso das maravilhas, falta-nos temor do Senhor. E isso era uma coisa que Tozer não aceitava. Ele não aceitava que o cristão não temesse a Deus, no sentido da palavra mesmo, de ter medo. Quando nós temos medo, nós reconhecemos quem de fato aquela pessoa é, né? Ou aquele ser divino é. Então vamos lá, agora olhando mais para o lado negativo da sua vida. Então, apesar da sua piedade, como nós vimos, ele era um homem com falhas.
Sua vida familiar foi marcada por distância emocional. Sua esposa, como nós já vimos, falou aquela frase: Aidan amava a Deus, mas meu segundo esposo me ama. E isso nos ensina que grande compaixão espiritual não nos isenta das nossas lutas comuns e diárias. Efésios 5, 1 e 2 diz o seguinte: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós com oferta de sacrifício de aroma agradável. Olha que interessante, nós temos que ser imitadores e nós temos que viver o dia a dia. A gente não pode se isolar. No seu trabalho, na sua faculdade, enfim, na sua casa, você tem que viver imitando a Deus, em amor, como também Cristo. Jesus, quando ele estava orando por nós, ele diz o seguinte: não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Assim sendo, devemos desejar ardentemente buscar a Deus, mas Ele mesmo está falando para a gente: vocês vão viver aqui, vocês vão ter suas responsabilidades aqui, vocês não podem se isolar. Como a gente viu na aula anterior, para quem estava aqui, um homem se converte, era político, e ele faz o quê? Ele transforma, ele impacta, ele faz a diferença na política. Nós também temos que agir dessa forma. Nós não podemos me convertir, deixa eu me isolar aqui, agora eu ficar na minha bolha aqui, ninguém vai me atrapalhar. Não, nós precisamos viver. Como eu falei, não é 50-50, é 100 e 100. Viver buscando a Deus, viver glorificando a Ele no nosso dia a dia aqui na Terra. Tozer, então, ele não buscava fama, ele evitava os holofotes, ele doava boa parte de seus ganhos para missões. Em sua lápide, como vimos, diz um homem de Deus. Ele não desejava ser lembrado, ele queria apenas que as pessoas se lembrassem de Deus. E ele fala o seguinte: o maior presente que a igreja pode oferecer ao mundo é uma comunidade de crentes que verdadeiramente conhecem a Deus. Outra frase, ele diz: aquilo que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante a respeito de nós mesmos. O que você pensa sobre Deus? O que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? É o que Ele pode me dar? É importante termos uma definição clara de quem é esse Deus. Concluindo nosso tempo, gente, a vida de Tozer nos desafia a reavaliar nossas prioridades. O que realmente buscamos em nossa caminhada cristã? Buscamos bens, buscamos fama, sucesso, aprovação? Ou estamos dispostos a viver como Ele, com o coração em chamas por Deus, mesmo que em silêncio muitas vezes, mesmo que no esquecimento de você não ser uma pessoa reconhecida? E ao mesmo tempo, quando olhamos para a palavra, entendemos que não podemos deixar de lado as nossas prioridades, nossas responsabilidades que Deus nos deu. Então, o meu desejo para nós é que, olhando para a vida dele, a gente deseja ardentemente buscar a Deus. Mas também, olhando para a vida dele, a gente entenda que nós também temos responsabilidades aqui. E tentar viver uma vida de equilíbrio, onde nós buscamos a Deus, nós praticamos aquilo que Ele nos deu como responsabilidade. Buscamos a Deus intensamente, vivemos uma vida intensa para glorificar o Seu nome. Então esse homem tem marcado a minha vida, tanto por essa busca constante por Deus, mas também agora, quando eu estudei, poder olhar esse lado negativo da sua vida, entender que, principalmente para mim que está na função de líder aqui na igreja, muitas vezes o trabalho aqui me leva a priorizar esse tempo aqui, mas eu tenho outras responsabilidades em casa. De novo, talvez para você, o seu trabalho te leve a se afastar de Deus. Então você tem que rever isso. Ou o contrário na igreja. Então que a gente possa fazer essa autoavaliação, entender o que são as nossas prioridades, onde é que nós temos gastado e investido o nosso tempo. E por fim, eu gostaria só de fechar com
com Salmo 34, se vocês puderem abrir para mim. Salmo 34, versículo 8. Versículo 8. Já comentei com vocês, mas diz o seguinte: provem e vejam como o Senhor é bom, bem-aventurado, ou seja, feliz, é o homem que nele se refugiam. 9. Temam ao Senhor, vocês que são santos, pois nada falta aos que temem. Que a gente possa ter esse salmo no nosso coração, essa oração de Davi, esse pedido de Davi. Provem e vejam, temam, porque Deus ele vai suprir as nossas necessidades. Obedeçam a Ele em todos os momentos. Busquem conhecê-lo, busquem viver uma vida que condiz com o desejo dele para nós. Acho que era isso. Sei que foi meio rápido. De novo, invistam tempo, dinheiro, na verdade, em comprar um material como esse, ou como esse daqui. Eu tenho certeza que vai transformar a forma de vocês enxergarem a sua realidade, assim como tem transformado a minha perspectiva de como conhecer a Deus e dessa importância de temer a Ele. Então, fica o meu incentivo para que vocês busquem a Deus intimamente. Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa, alguma pergunta, algum comentário, enfim? A gente tem mais alguns minutinhos para isso. Tinha ouvido áudios desse livro vermelho que você mostrou. Conhecimento do Santo? Eu nunca soube que ele tinha tantos desafios emocionais, né? Coisa pra gente parar pra pensar. Sim. Na nossa saúde emocional, no nosso temperamento, no quanto isso influencia a nossa visão de mundo, visão a respeito de Deus, a nossa história de vida, né? Porque isso determina muito como nós agimos. Sim. E é triste, né? Pensar que um homem tão comprometido com Deus sofria nessa questão de relacionamentos, visão de mundo, muito isolado, né? Não tinha esse conhecimento, não sabia disso. A gente olha, né, vê a literatura e idealiza a pessoa. Sim, né? sim. Imagina que ela sofre as lutas que a gente sofre na alma, né? Quando o Fábio deu para mim o Tozer para estudar, eu comecei a estudar, eu falei, Fábio, eu acho que não vou trazer nenhum legado, não. Quando você começa a conhecer, mas é interessante. Uma frase que eu li falava o seguinte, que nós devemos buscar nesses homens ou mulheres de Deus, não só as coisas positivas, mas também olhar para suas fraquezas, para que a gente possa tirar coisas boas disso. Deus ele usa das fraquezas das pessoas muitas vezes para grandes coisas, não das positivas, né? Nem sempre das positivas. Então, realmente, olhar para Tozer e ver como ele era frágil, faz com que eu olhe para mim mesmo e fale assim, nossa, como eu também sou frágil. E mesmo assim eu posso ser usado nas mãos. Exatamente. E mesmo assim a gente pode ser usado por Deus. E eu acho que nisso traz temor também. A gente fala assim, nossa, eu não sou nada. E Deus tem usado. Como o próprio Tozer, né? Deus tem usado muito a vida dele, até hoje. Você falou num dos momentos da relação dele com a família. A esposa disse, né, ele era um homem que amava a Deus, mas o segundo marido me amava. E os filhos, não vendo a presença do pai dentro de casa, né? Eu me vi nessa realidade. Meu pai foi ministro, né, assim, missionário, viajava, estava nas igrejas, mas eu não me lembro do meu pai dentro de casa, assim, cuidando de mim como filho. Sim. E o que eu faço com os meus filhos hoje é passar tempo com eles, né? Aquilo que eu não vivenciei com meu pai, eu vivencio com eles. Né? Então eu tenho muitos momentos na minha lembrança de jogando bola, soltando pipa, andando de skate, eu andava de skate com eles, bicicleta. Então, assim, claro, a gente nunca vai conseguir cobrir esse espaço, né? Do relacionamento com o pai, mas é uma forma da gente fazer diferente. Sim. Claro, a gente precisa ser exemplo não só na igreja, mas dentro de casa. Porque senão o filho vai virar e falar assim, eu quero aquele pai que está lá na igreja. Porque aqui em casa não é aquela pessoa, eu não vejo aquela pessoa. Né? E é muito comum
muito comum de líderes religiosos. Até mesmo, esses dias eu ouvi Eric Jacan falando o seguinte, que ele, por trabalhar em restaurante, ele gastou muito tempo longe da sua família, mas que ele não se arrependia. Aí eu tava me perguntando, mas será que o filho dele não preferia ter um pai presente do que um pai totalmente ausente só por causa da fama que ele ganhou? Então, realmente, é da gente pensar, né, de, poxa, qual que tem sido a minha prioridade? É a minha vida profissional? É a minha vida na igreja? A gente tem que, de alguma forma, conseguir conciliar todas as coisas, porque faz parte, né? É isso que Deus quer que a gente faça. Nem lá, nem cá. E eu também me lembrei que Tiago escreveu sobre Elias, né? Que Elias era um homem semelhante a nós, e ele tem os mesmos sentimentos, né? Ele orou fervorosamente e Deus ouviu a oração. Então, mesmo os profetas, mesmo eles tinham essas fraquezas, assim, né? No caso, ele tinha uma tendência a se deprimir. Sim. E a Bíblia deixa isso muito claro pra gente, né? Mostra pra gente ver que as pessoas não são perfeitas. Davi teve seu lado negativo e a gente aprende, né? Sim. A experiência deles. Então é muito interessante que você tenha trazido esse lado do Tozer. Tem uma frase do Tozer, inclusive, que é a seguinte, que ele fala assim, conhecer a Deus é igual uma caminhada para uma montanha. Quando você olha distante a montanha, você fala assim, dá para encarar. Mas quanto mais você se aproxima, menor você fica e maior a montanha fica. Então a ideia é de que quando a gente conhece a Deus, a gente percebe o quão frágil nós somos. E quão limitados somos, né? E a vida dele mostrou isso, né? Um homem que conhecia muito, mas era extremamente frágil e a gente é assim também.